Bom dia a todas e todos. Uma alegria estar aqui nessa manhã, né, tendo recebido a honra de coordenar esse painel, um painel que é sobre aplicação de precedentes na segunda instância federal. Eu quero me apresentar, o meu nome é Thaís Schilling Ferraz, eu venho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde sou desembargadora, venho também da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, onde nós temos um mestrado profissional direcionado especialmente a magistrados, né? E quero apresentar aqui, cumprimentar os meus queridos parceiros de mesa, o desembargador Edilson Vitorelli. É difícil a gente saber se apresenta aqui pelo cargo na Justiça ou se pelo professor, mas eu gosto quando me chamam de professora. Eu prefiro muito mais ser chamada de professora do que desembargadora. Então, professor Edilson Vitorelli, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law, em Luxemburgo, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade de Minas. O doutor Edilson vai falar sobre limites da uniformização como técnica de gestão e problemas de relacionamento com os tribunais superiores. Quero também apresentar, e depois darei mais adiante o currículo, meu querido colega, desembargador federal Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, também professor, mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, e atua no curso como professor de pós-graduação da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Cumprimento também a professora Micheline Forte, que é mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, advogada da União, corregedora, auxiliar da Advocacia Geral da União, professora convidada no Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, né? E o professor Luiz Henrique Krasuski Fortes, doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor substituto de Processo Civil na UNB, membro também desse instituto, o IBDP, secretário-geral da Associação Brasileira de Processo Civil e presidente da Comissão de Processo Civil da OAB do Distrito Federal. Eu queria agradecer, em nome do IBDP, a presença de todos os senhores, cumprimentar também a esse público, dizer que nós faremos apresentações de aproximadamente 15 minutos. Né? Vamos começar pelo doutor Edilson Vitorelli. Mas, antes de começar, eu não poderia deixar de registrar aqui a minha homenagem aos nossos professores Teresa Rudalvin e Luiz Guilherme Marinoni, duas referências no estudo do processo civil, foram minhas referências, continuam sendo minhas referências no processo civil. São, talvez, juristas com pressupostos até diferentes, mas que têm em comum uma vontade, um brio muito grande de lembrar que o processo existe para servir ao direito, né? É quase que um grito que a gente percebe nos escritos desses dois professores, no sentido de que nós não podemos pensar que um processo é uma ciência por si mesma, que ela serve apenas para servir a ciência. De forma nenhuma, nós temos que usar o processo para resolver conflitos, e eu percebo nesses dois professores em comum, de maneira muito evidente, essa preocupação muito grande com a efetividade na atuação através do processo civil. Mas, então, sem maiores delongas, eu me reservo, então, a possibilidade de falar no final, em havendo tempo. Vamos prestigiar, aí, então, as falas dos nossos colegas, começando pelo professor Edilson Vitorelli. Com a palavra, professor. Muito obrigado. Alô? Alô, muito bem. Muito obrigado, minha querida Thaís. É um prazer estar aqui em mais essas jornadas do IBDP. Parece que foi ontem que a gente estava em Gramado, né? Mas o tempo efetivamente está passando muito rápido. É um prazer estar aqui com o Nelton, com a Micheline, com o meu querido amigo Luiz, com todos vocês, Luiz Paulo Sérgio. É uma alegria estar de volta aqui ao IBDP para falar desse tema que se tornou, né, mais ainda pessoal para mim nos últimos 2 anos, já que mudei de função, e que é um tema curioso, porque
a gente vive uma realidade, e eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês, de uma aplicação que é bifronte, porque a gente, ao mesmo tempo, tem instrumentos para fazer uniformização do segundo grau para o primeiro grau, mas a gente também tem que cumprir a uniformização feita nas cortes superiores. E eu vou tentar abordar um pouco dessas duas vertentes desse relacionamento. Vocês vão ver que eu fiz uma apresentação razoavelmente engraçadinha, para que pelo menos vocês possam se divertir um pouco, já que o tema não é tão divertido assim, mas possam se divertir um pouco, nem que seja com a apresentação e não comigo. Vou falar do professor Marinoni e da professora Tereza ao longo da minha fala, que são os nossos dois grandes homenageados, com muito mérito e muita justiça, duas pessoas que transformam Curitiba nesse grande polo de processualistas, né? Curitiba é uma espécie de locus absolutamente incomunicável com outros lugares, porque você tem uma concentração de processualista por metro quadrado nessa cidade, absolutamente impressionante, que foi o que me fez vir para cá. Essa é a minha casa no doutorado, fiz doutorado aqui, estive em todas essas salas e pude fazer muita coisa aqui no período que estive, nos 4 anos que passei aqui. Vejam só, eu propus aqui que a gente dividisse essa nossa discussão sobre os precedentes em 3 fases. Nós temos uma fase lá atrás, em que a gente achava que tudo era jurisprudência e que a jurisprudência era só para nos dizer como interpretar a lei. Os alunos, curiosamente, como os professores de primeiro semestre não são processualistas, curiosamente os alunos ainda são educados dessa forma. Eu recebo os alunos em teoria geral do processo e eles ainda acham que jurisprudência é só uma fonte subordinada do direito, que serve para esclarecer a interpretação da lei, para muito demérito do pessoal da área de teoria geral, que não conseguiu entender que precedentes é um tema de teoria geral, nem é um tema de processo, né? A gente trata disso de processo porque eles não tratam. E aí vem um segundo momento em que a gente começou a falar de precedentes, que eu marco ali mais ou menos de 2004 para cá, com a emenda 45, súmula vinculante, repercussão geral, e é uma fase que eu acho que reflete muito a obra do professor Marinoni, que sempre foi um defensor da ideia da noção de cortes de justiça e cortes de precedentes. Então, os tribunais superiores fariam lá a sua atuação como cortes de precedentes, julgando pouco, qualitativamente, e após uma maturação da ideia nas cortes locais, nas cortes regionais, nas cortes que seriam de justiça. Essa ideia de amadurecimento do debate é uma ideia que perpassa muito o pensamento dos nossos autores, da nossa comunidade processual em geral. Eu devo dizer a vocês, já começando com o primeiro questionamento, minha cara Thaís, que essa é uma frase que a gente meio que tem que aceitar ou não, né? Mais ou menos como é uma questão de fé, porque se a gente pensar bem, precedente não é, tese jurídica não é igual manga, que tem um indicador de maturidade, né? Não existe exatamente um indicador de maturidade da tese. Quando a gente começa a trabalhar isso na vida real, a gente vê que há teses que de fato amadurecem ao longo do debate e há outras que não. Há outras que já nascem, o problema delas já está claríssimo desde o começo e elas não amadurecem nada. O previdenciário é cheio disso. Pega a tese da desaposentação. A tese da desaposentação nasceu e morreu igualzinha, ela não amadureceu nada. A dúvida é se existia ou não direito à desaposentação, mas os argumentos já estavam postos desde um primeiro momento. Então, essa ideia de maturação do debate é uma ideia que talvez a gente devesse questionar um pouco mais, porque há um preço a pagar pela maturação. Há um preço a pagar pela maturação. Esse preço são os milhares e milhares e milhares e milhares de processos que tramitarão com decisões inconsistentes ao longo do tempo. E se é verdade, e os dados do CNJ mostram isso, que um processo judicial custa aproximadamente R$9.000 hoje em dia, a gente pode fazer inclusive o custo financeiro dessa maturação do debate num país pobre, com muitas carências, com orçamentos limitados. Então, se a gente pensa que a maturação do debate de um precedente tem um custo econômico de R$9.000 por processo, a gente vai chegar à conclusão de que é bastante caro fazer essa maturação, ainda que ela efetivamente ocorra, sendo que ela não ocorrerá em todos os casos. Esse é um primeiro ponto para deixar para vocês. No final das contas, o CPC não acolheu essa noção. O CPC avançou mais do que essa noção e resolveu colocar precedentes por toda a parte, em todos os tribunais. E aí estou falando precedentes sem entrar nessa discussão linguística que eu detesto.
todos sabemos o que eu estou falando aqui. Então, o CPC resolveu colocar precedentes em todas as cortes, em todos os tribunais, dentro da sua própria, seu próprio âmbito de atuação. E aí o IRDR, claro, foi o instrumento que se destacou mais quando a gente está falando do segundo grau. O IAC também está por ali, mas o IRDR é que ganhou mais atenção, teve mais produção. E a partir daí, a gente começou a ter, obviamente, nos últimos quase 10 anos, né, vamos falar aí 8 anos, uma ampliação dessa discussão, em primeiro lugar, dessa produção de precedentes e, consequentemente, do debate, que é o que desagou no painel anterior, que o ministro Paulo Sérgio também protagonizou, que é o debate do controle dos tribunais que não querem cumprir precedentes. Então, tem gente advertindo de cá, gente debatendo de lá, devolvendo, você está descumprindo, eu não estou descumprindo nada, é você que está exagerando comigo. E aí nós temos toda essa discussão aí. Agora, acho que realmente quem está, vamos dizer assim, no foco disso nesse momento é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é hoje o foco dessa discussão, às vezes até um pouco pesada, aí, de visões preconceituosas quanto à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem uma visão distorcida dos precedentes e tudo mais. Então, essa discussão está aí em voga. E as respostas, inclusive acadêmicas, têm aparecido, né? Então as respostas têm aparecido de lado a lado com essa questão de vamos cumprir, não vamos cumprir, estamos cumprindo, não vamos cumprir. Se você conversa sobre esse caso especificamente, se vocês conversarem com o pessoal da Justiça do Trabalho, eu fiz várias palestras no TST nos últimos tempos, nem sei porquê, eles me convidaram, eu fui, eu sou uma pessoa fácil, e eu não sei por que eles me convidaram, né? Não sei por que eles me convidaram. Mas eu não entendo nada disso, eu não entendo nada, absolutamente nada de direito do trabalho. Mas eles acham, e aí quero dizer isso aqui porque me convenci, que o Supremo que está errado, que é o Supremo que não entendeu bem o que ele mesmo decidiu no tema 725 e que o Supremo está fazendo, diz o TST, o Supremo está fazendo falsas distinções ali, ou não está entendendo a distinção entre o que é terceirização e o que é fraude. Que é pejotização e fraude. Eles estão dizendo isso, que nesse bando de reclamações que o Supremo está julgando, tem as duas coisas. Tem coisa que é terceirização, ok, o Supremo diz que pode, mas também tem coisa que é fraude trabalhista, que são falsas terceirizações feitas com falsas pessoas jurídicas, que é o cenário em que eu quero contratar o Luiz para dar aula na minha faculdade, eu falo, não, mas você tem que criar uma PJ, você é professor da graduação, mas tem que ser uma PJ, e eu vou contratar a sua PJ. E isso é fraude trabalhista, isso não é terceirização, né? Então, eu não tenho nenhum professor, uma universidade não tem nenhum professor, tenho várias PJs, né? Então, é isso. Essa discussão que eu quero mostrar é o seguinte, essa discussão de quem está cumprindo, quem está descumprindo, é uma discussão complexa, ela não é uma discussão assim, tão preto e branco, não gosto de precedentes e estou descumprindo. Né? Eu realmente E há estudos que têm sendo feitos, inclusive academicamente, sobre esse assunto, se quem está esvaziando a competência de quem está esvaziando a competência do outro. Então, qual é o desafio? E é o primeiro ponto aqui da minha exposição, que nós vamos ter nos próximos anos. Nós vamos ter nos próximos anos um grande desafio de estabelecer esses campos. Eu tenho, e vi que o professor Fernando Gajardoni concluiu a fala dele com essa discussão, eu tenho a mesma dificuldade que ele colocou lá. Nenhum país do mundo que tem sistema de precedentes ou qualquer coisa que o valha tem um mecanismo de controle. Ou seja, ninguém acha que juiz é igual criança, que você tem que dizer o que fazer e controlar o que ele está fazendo ou não. Nenhum país tem isso. Não existe nada parecido com reclamação na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália. Não existe nada disso. O precedente é feito, está lá. Ah, mas e se ele for descumprido? Bom, se ele for descumprido, primeiro a gente espera que os juízes não descumpram. Segundo, se ele for descumprido, isso vai na via recursal natural. Isso vai subir na via recursal. O CPC criou uma série de mecanismos que criam inércia a favor do precedente, de modo a
consolidar decisões pró-precedente e a facilitar a revisão de decisões contrárias ao precedente. Por exemplo, presunção de repercussão geral, tem vários mecanismos que o Código criou. E o sistema recursal dá conta disso, e a gente, obviamente, espera que os juízes também deem conta de cumprir os seus próprios os precedentes que estão obrigados a cumprir. Porque se a gente cria um mecanismo de controle, a gente tem um problema, porque num sistema, e a gente sempre tem que lembrar isso, em que os precedentes foram criados principalmente por uma questão de gestão quantitativa, o mecanismo de controle abre o buraco que o sistema queria fechar. É o que está acontecendo. Não julga RE, mas julga reclamação. Não julga RE criminal, mas julga habeas corpus. Né? E aí ontem a ministra Carmen falou um negócio extraordinário no Supremo, que eu acho que reflete muito o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está discutindo aqui. A ministra Carmen estava discutindo as teses bizarras de legítima defesa da honra apresentadas no júri. E aí ela diz que recebeu um vídeo de um advogado, uma discussão com o advogado, e diz: até quando os advogados vão ficar alegando isso? E a resposta foi: até quando pegar. Até quando pegar. Então, e a resposta aqui é exatamente a mesma. Até quando nós vamos ter reclamação? Até quando pegar. Até quando vai ter habeas corpus? Até quando pegar. Então, enquanto o tribunal quiser servir como tribunal de revisão, vai ter gente para provocar que ele seja tribunal de revisão, né? Vai ter gente para provocar que ele seja tribunal de revisão. Então, citando a velha e polêmica frase de Rodrigo Janot, enquanto tiver bambu, vai ter flecha, né? Se você tiver um tribunal disposto a funcionar não como um tribunal de precedentes, mas como uma corte de correção da justiça da decisão, a gente vai ter gente querendo que a corte corrija a justiça da decisão. Então, eu acho, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, ministro Paulo Sérgio, porque eu escrevi isso numa coletânea que foi coordenada pelo ministro Mauro Campbell, sobre a relevância. Eu não tenho nenhuma esperança com a relevância, porque eu acho que a questão é de mudança do próprio tribunal, em termos culturais. Eu acho que o tribunal vai ter que entender o que ele quer da vida, né? O que ele quer da vida. Ele quer ser uma corte de correção, ele quer ser uma corte de precedentes, e isso, se for para fazer a mudança de visão, de postura, ele não precisava dar relevância, dava para fazer com os repetitivos. Talvez a relevância faça melhor, talvez a relevância faça um pouco melhor, mas se tudo for relevante, no fim nada vai ser relevante, aí você vai voltar para o mesmo problema. Então, há, de fato, um problema de decisão, assim, postura nesse sentido, de decisão. O que eu quero? Né? Qual que é o papel que eu quero cumprir nesse sistema? O problema do TJ de São Paulo com o STJ em termos dos habeas é a mesma coisa. Até quando vai ter? O STJ vai ter habeas corpus no resto da eternidade. Por quê? Porque pega, né? Enquanto pegar, ele vai ter habeas corpus. Então, esse é o problema A que eu queria tratar com vocês. É a história de nós, do segundo grau, obedecendo precedentes. Eu acho que a gente tem um problema de consolidação do sistema, mas eu acho que esse é um problema menor, e a gente tem um problema de ter ou não ter um mecanismo de correção. Eu acho que não ter é um problema, como foi trabalhado pelo professor Gajardoni no painel anterior. Mas ter é um problema também. Ter o mecanismo de correção é um problema também. E a Justiça do Trabalho e o Supremo têm mostrado esse problema. Agora eu caminho para o meu segundo e última questão, que é do regional para baixo. Os IRDRs. 8 anos de IRDR. O que aconteceu com os IRDRs? Esse aqui é o diagnóstico dos IRDRs nos tribunais regionais federais. Como vocês podem ver aqui, basicamente, só o TRF4 da nossa querida desembargadora Thaís e, em alguma medida, o TRF3 do desembargador Nelton, são os locais onde o IRDR colou. O TRF5 permanece invicto. O TRF5, até hoje, não admitiu um IRDR. Ele tem 0 IRDRs admitidos até esta data. E eu chequei isso ontem, porque como a desembargadora Thaís sabe, eu fiz isso muito na última hora. Eu fiz essa apresentação muito de última hora. Chequei isso ontem. Então, eles não têm nenhum IRDR admitido. O TRF2 só tem 2 e o TRF1 só tem 7. Mas eu quero destacar para vocês um outro dado, que é a segunda coluna. Olha o número de IRDRs julgados em 2023. Mesmo no TRF4, a gente nota uma desempolgação com o IRDR. O IRDR já foi, na minha opinião. O IRDR já foi. Ele já foi. Ele já deu o que ele tinha que dar.
Aí você fala, mas são os federais, esse pessoal dos federais é que não sabe nada. Vamos comparar com os TJs, então. Peguei 3 dos maiores tribunais do Brasil. Olha o número de... Eles realmente gostaram de IRDR ao longo do tempo. Mas olha o número de julgados em 2023. O TJMG, que é o campeão de IRDRs no Brasil, só julgou 5 em 2023. O TJ de São Paulo julgou 1. O maior tribunal do país julgou 1 IRDR em 2023. Então, quem acreditou que o IRDR ia ser a nova vaca leiteira do processo brasileiro, se enganou. Esse diagnóstico, pelo menos por enquanto, não se confirmou. Talvez, quem sabe, os institutos processuais morrem, ressuscitam e tudo. Mas, por enquanto, o IRDR morreu. Ele vai cumprir um papel muito pequeno daqui para frente, né? E aí, quais seriam as causas disso? Fato que o interesse na uniformização dos tribunais superiores está grande, mas nos regionais não. Então, talvez nós retornemos ao diagnóstico do professor Marinoni, em que os tribunais regionais vão ser mesmo cortes de justiça e vão debater as teses e vão, muita coisa, sobretudo na Justiça Federal, quando elas estão nos regionais, mas estão ao mesmo tempo no STJ, e aí o STJ afeta, e aí ninguém quer fazer retrabalho também. Você fala, isso aqui o STJ ou afetou ou vai afetar, então por que eu vou ficar fazendo retrabalho aqui de IRDR e tudo? Então, talvez seja isso. Mas eu não tenho um diagnóstico fechado de por que o IRDR está morrendo. Mas é isso que os números estão demonstrando. E aí eu quero, para o último ponto aqui, que meu tempo já está realmente acabando, que é, muito se disse que o papel do sistema de precedentes seria de redução de litigiosidade. Essa foi a promessa que venderam para todos vocês, que haveria redução de litigiosidade. Esse é o BI das estatísticas do Poder Judiciário em 2020, que é o primeiro ano que tem nesse dado. Eu podia ter pegado Justiça em Números, mas eu já disse que fiz essa apresentação ontem. Então, eu peguei o primeiro ano que tem, 2020, CPC em pleno vigor, ninguém estava aprendendo mais, esse é o dado. 81 milhões de processos pendentes, 65 milhões de pendentes líquidos, 13 milhões de conclusos. Quanto vocês acham que houve de redução de litigiosidade nos 4 anos que separam essa imagem da próxima imagem que eu vou mostrar? Em percentual. Menos alguma coisa. Nós tínhamos 81, o 81 virou 83. Nós tínhamos 13 milhões e 400 conclusos, temos 13 milhões e 300 conclusos. O pendente líquido caiu um pouquinho de 65 para 64. Ou seja, o sistema se nós vamos achar redução de litigiosidade em algum lugar, não é no sistema de precedentes. Não é no sistema de precedentes. Talvez, porque ele já deu o que tinha que dar. Ele já está bem estabelecido, ninguém está aprendendo mais nada, ninguém está buscando mais. Vamos tirar esses gerúndios todos. Nós temos 8 anos de código. Todo mundo já aprendeu o que tinha que aprender. E se não deu até agora, não vai dar mais. A gente vai ter que buscar redução de litigiosidade em outras coisas. É a mesma coisa do processo eletrônico. O processo eletrônico já cumpriu um ciclo grande, mas ele agora estabilizou. Não dá para a gente esperar mais grandes inovações do processo eletrônico. Ele agora está estabilizado. Então, é isso. Qual é a minha tese aqui para a gente fechar? Eu trouxe mais algumas coisas, mas eu vou passar porque acho que vai ficar muito longo e não quero realmente comer o tempo aqui dos meus colegas. Eu acho, e estou comparando aqui 2 decisões do STJ. Só esse dado é importante. Paulo Braga Neder defendeu uma tese de doutorado na USP, orientado pela professora Suzana Henriques da Costa, em que ele analisou 4 IRDRs do TJ de São Paulo com a pergunta se houve ou não houve redução de litigiosidade. Uma tese muito inteligente, porque ele pegou quantos processos tinha antes do IRDR, quantos processos tem depois do IRDR, em 4 casos. O que ele notou? Quando a tese repetitiva é a favor do litigante habitual, os processos acabam. Porque o litigante eventual não quer ficar processando para perder. Nas duas, porque ele não é otário, né? Ele não é otário, é óbvio. Porém, nos 2 casos em que ele analisou, em que a tese foi contra o litigante habitual, e dos 2 casos era o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo seguiu descumprindo aquilo que estava no IRDR e, portanto, não houve nenhuma redução de litigiosidade, porque aí, com muito mais razão, as pessoas processaram.
as pessoas seguiram processando. Então, apesar de ser uma pesquisa com uma amostra pequena, ela é a única pesquisa que eu conheço até aqui que mostra que não há redução de litigiosidade no IRDR, não há uma força a favor de matar os litigantes habituais, de reduzir o afinco dos litigantes habituais em violar direitos apenas porque houve um IRDR. O litigante habitual continua fazendo a conta, dizendo que vale a pena lesar direitos e, portanto, ele vai seguir lesando direitos e sendo processado e pagando lá na frente, via precatório e todos esses cálculos que entram nessa equação. Paulo demonstra isso nesses dois casos em relação ao Estado de São Paulo. Pode ser, obviamente, que isso seja ou não transponível à União, ao Estado do Paraná, teria que fazer a pesquisa para ver, mas é uma evidência muito interessante de que aquilo que se imaginou que era que o IRDR funcionaria como uma força contra os litigantes habituais, não se concretizou. Pior ainda, se essa conclusão aqui gera um problema que eu levantei num artigo meu, Maria Cecília Asperti levantou na tese de doutorado dela, que é induzir o judiciário, muito preocupado com a demanda, num viés antilitigante habitual, antilitigante eventual, na lógica de se eu decidir contra o litigante eventual, acaba os processos. Se eu decidir a favor deles, vem mais processos. Então, e é um viés cognitivo com o qual a gente tem que lidar. Eu sei que num sentido da decisão eu vou ter menos processos, no outro sentido da decisão eu vou ter muito mais processos. E isso pode, eventualmente, induzir a convicção do julgador quanto à tese. Meus caros, essas são as questões que eu queria trazer. Acho que há muito que se discutir. Fiquei muito feliz do IBDP ter proposto esse painel com precedentes em segundo grau. Acho que a gente tem muitos debates interessantes para fazer e minha mensagem final acho que o valor do sistema de precedentes, minha cara Thaís, vai depender muito do tipo de tese. Em alguns casos, quando as variantes fáticas são pequenas, quando as questões são muito pontuais, acho que a gente vai conseguir fazer bem. Em outros casos, o sistema não vai resolver nada. Muito obrigado. Muito grata, professor Vitorelli, com a sua eloquência, com a sua clareza, objetividade de sempre. Parabéns pela fala. Fiquei aqui com várias ideias para desenvolver. Eu acho que a gente precisa pensar muito sobre essa primeira avaliação, sobre esse papel que os tribunais superiores ainda exercem de serem cortes de revisão. Eu me lembro que esse debate aconteceu no Supremo na primeira vez que o Supremo decidiu que não caberia reclamação em caso de descumprimento de precedente, ou um caso de aplicação de precedente, interpretação se podia ou não podia aplicar o precedente, que dessa decisão o recurso teria que ir para os tribunais, de origem mesmo, e não subiria mais. E aquela era uma discussão que envolvia, de parte dos ministros, uma preocupação em não ser a corte de revisão, porque, do contrário, o Supremo se transformaria num tribunal de reclamações. E, olha, nós acabamos de ouvir, na palestra anterior, que, na verdade, parece que o sistema empurra de volta. A gente tenta segurar de alguma forma, mas, por outros caminhos, acaba chegando. E, hoje, o Supremo é um tribunal que recebe um volume muito, muito grande de reclamações, a despeito da quantidade de precedentes que já existem. Eu fico pensando, assim, talvez isso tudo se deva também ao fato de que nós temos adotado algumas soluções muito lineares para problemas complexos, do tipo, não pode. Isto não pode. Porque, quando a gente diz não pode, as pessoas vão usar a criatividade para pensar naquilo que pode. Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer é por que as pessoas continuam precisando chegar aos tribunais superiores? Eu acho que essa é a pergunta. E esse tribunal aqui talvez tenha um desafio aqui para responder. O senhor falou nos IRDRs do TRF4, o senhor sabe que, de fato, foi uma proliferação no TRF4 de IRDR logo que veio o CPC, mas hoje em dia são pouquíssimos. Porque nós descobrimos no andar da carruagem que os nossos processos ficariam sobrestados até que os tribunais superiores confirmassem os nossos precedentes. Então, começamos a usar o IAC, fizemos o contorno, já que não geraria
sobrestamento, né? E hoje são poucos os casos, efetivamente. Temos casos de RDR, mas são poucos. E eu acho que é aquilo que o professor Vitorelli falou, alguns institutos processuais, às vezes, acabam não emplacando, né? Ou não estão no momento certo ainda para emplacar. Talvez, com o tempo, a gente construa um caminho diferente. Mas muito obrigada, né? Excelente a apresentação. Nós vamos ouvir agora a fala do professor Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, meu querido colega, quem eu passo a palavra e vai falar sobre aspectos processuais do RDR. Muito obrigado. Minhas primeiras palavras são de saudação à mesa e faço na pessoa da colega Thaís Schilling Ferraz, cumprimentando também a Micheline, o Luiz e o Edilson. Edilson, aproveito para cumprimentá-lo pela fala, é sempre um privilégio e um aprendizado ouvi-lo. Cumprimento também em especial o ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, que muito nos honra com a presença, e cumprimento a plateia na pessoa do advogado Luiz Henrique Volpe Camargo, de Mato Grosso do Sul e professor na Universidade Federal daquele estado. O professor Edilson disse que o IRDR está morrendo e eu escolhi falar exatamente sobre 3 aspectos processuais do IRDR. Então, a minha palestra já começa moribunda, né? Mas como, de um certo modo, eu penso em fazer algumas considerações pensando no futuro do IRDR, talvez a minha fala tenha alguma utilidade, né? Mas são 3 os recortes que eu gostaria de trazer, muito em função do IRDR mais importante que o nosso tribunal, o Regional Federal da Terceira Região, julgou, a respeito das hipóteses ou dos casos de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das execuções fiscais. Um IRDR que foi objeto de recurso especial e está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse processo, esse incidente nos trouxe muitas reflexões e eu gostaria de destacar 3 aspectos. O primeiro foi justamente a respeito da competência, porque de 88 para cá, ficou muito claro no nosso sistema que a jurisprudência que importa é aquela feita pelos tribunais superiores. Até 88, e eu me formei em 87, né, era muito comum a gente se formar e comprar alex de jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de tribunais de justiça mais destacados, né? Não havia o STJ, na Justiça Federal o Tribunal de Apelação era o Tribunal Federal de Recursos, que sim, tinha uma jurisprudência importante. O acesso ao Supremo Tribunal Federal era quase impossível, era quase que um acontecimento, conseguir a admissão de um recurso extraordinário, e isso mudou a partir de 88. A jurisprudência que importa, como eu disse, hoje é a dos tribunais superiores. O papel reservado para as instâncias ordinárias acaba sendo o de dar a última palavra em matéria de fato. E, curiosamente, o CPC de 2015 atribuiu, em especial aos tribunais locais, a competência para os IRDRs. Talvez o legislador tenha sido prudente, não sabendo se o IRDR iria pegar ou não sabendo a quantidade que haveria, vou deixar para os tribunais locais, porque atribuir mais uma grande massa de trabalho aos tribunais superiores pode ser muito ruim. E nós ganhamos essa competência com um recurso excepcional dotado de efeito suspensivo automático. É como se o legislador nos dissesse assim: olha, vou deixar vocês julgarem, mas como certamente, ou muito provavelmente, vocês vão decidir errado, eu vou dar um efeito suspensivo automático, quebrando a regra do efeito nos recursos excepcionais, né? E é isso que acontece. Eu até compreendo que a competência seja do tribunal local em questões mais afetas à justiça estadual,
Por exemplo, uma multiplicidade de demandas promovidas por funcionários públicos municipais de Curitiba, visando a uma interpretação de uma regra do Estatuto próprio. O Tribunal de Justiça do Paraná é mais apropriado mesmo que decida essa questão. E, eventualmente, um recurso suba para Brasília. Mas nós, da Justiça Federal, temos questões quase sempre de alcance nacional, né? E chama a atenção que, por exemplo, tenha havido, como houve, um IRDR julgado no TRF3 num sentido e a mesma matéria seja julgada num sentido exatamente oposto pelo TRF1. Eu estou falando da discussão sobre o revalida, a exigência de apresentação de diploma já para participar do revalida do diploma de medicina, né? E por que essas questões, então, não poderiam ser levadas diretamente ao tribunal que faz a jurisprudência que importa? Principalmente agora que sabemos que os IRDRs não são tão numerosos quanto se poderia imaginar. Penso que, em vez de gastarmos um tempo enorme debatendo no Tribunal de Apelação e ainda esperarmos o trâmite do recurso especial ou extraordinário para só então passar a produzir efeitos a nossa decisão, né, que já fosse levado diretamente ao Tribunal Superior, e fica aqui uma primeira reflexão. A segunda reflexão diz com a tutela de urgência no IRDR, porque o Código de Processo Civil, no artigo 982, parágrafo 2º, dispõe que, durante a suspensão decorrente da admissão do IRDR, o pedido de tutela deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso. Isso é o que está valendo, e o que vemos na prática é que muitos juízes de primeiro grau decidem a tutela de urgência conforme o entendimento que tem a respeito da tese ainda em discussão. Em matéria tributária, por exemplo, é muito frequente que um juiz suspenda a exigibilidade do crédito tributário e outro não, por não concordar com aquela tese. E eu pergunto, se o tribunal competente para julgar o IRDR, no momento mas no futuro talvez o Tribunal Superior, se não pudesse ele fixar em caráter provisório o entendimento a ser aplicado durante a tramitação do incidente, assim como o Supremo faz em sede de ADIM, que julga uma liminar, né? E diz, olha, até que seja julgada essa ADIM, nós vamos decidir, vamos fixar esse entendimento, pelo menos em caráter provisório, porque isso permitiria que o juiz de primeiro grau, as instâncias ordinárias, cumprissem o seu papel próprio, que é o de verificar a adequação fática do caso naquela tese provisoriamente fixada pelo Tribunal Superior. E é interessante que, justamente nesse IRDR que tramitou perante o nosso tribunal, isso ocorreu e muito pouca gente percebeu. Como eu disse, se discutia o quê? Se haveria incidência do IDPJ nas execuções fiscais. O relator, tão logo foi admitido o incidente, não disse suspendo todos os processos em que essa matéria é discutida, ninguém decide essa questão. Ele disse, eu suspendo a instauração do IDPJ nas execuções fiscais, que era exatamente o entendimento que mais tarde ele viria defender no julgamento do mérito do IRDR. Ele antecipou a tutela no IRDR, ele não apenas suspendeu, né? E isso mostra o que, a meu ver, que haveria espaço, sim, para o tribunal local ou o tribunal superior hoje, mesmo no âmbito do recurso excepcional, proferir uma decisão provisória, fixando uma tese a ser aplicada até que fosse ou que seja julgado o mérito do IRDR. E a última questão destacada é justamente sobre o efeito suspensivo dos recursos excepcionais no IRDR.
O artigo 987, parágrafo 1º do CPC, diz que o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Quando julgamos esse nosso IRDR, surgiram muitas reclamações. Contribuintes que diziam, olha, o juiz tal, a turma tal, não está instaurando o IDPJ, em caso que o TRF diz que deveria instaurar. E o relator das reclamações, com base num julgado do STJ, da segunda turma, já vou mencionar o número, deferiu a liminar na reclamação. O relator invocou o recurso especial 1879554 de Santa Catarina, julgado em 18 de agosto de 2020, pela segunda turma do STJ, que dizia que a tese fixada no IRDR deveria ser aplicada independentemente do trânsito em julgado, que podia ser aplicada independentemente do trânsito, a despeito da clareza do Código de conferir efeito suspensivo ao recurso especial. Fui examinar o teor desse acordo e percebi que ele foi formado a partir de invocação de precedentes. Só que os precedentes não eram de IRDR, eram de recursos repetitivos. Ou seja, se construiu uma decisão, invocando-se precedentes de matéria diversa e se extraindo dali uma conclusão que contrariava, como de fato ainda contraria, a regra do 987, parágrafo 1º. Isso teve uma certa evolução, 3 anos depois, por julgado da primeira turma do STJ. No RESP 1976792, até da ementa consta assim, não se desconhece que há precedentes neste Tribunal Superior, no sentido de que se permite a aplicação imediata da tese fixada pelo Tribunal Local. Mas isso serviria apenas para aqueles casos em que penderia de recurso apenas o julgamento de embargos de declaração. Como se dissesse assim, entre a publicação do acórdão pelo Tribunal Regional Federal e a interposição do recurso que tem efeito suspensivo, aí se aplica a tese. Mas, com a devida vênia, nós sabemos que o efeito suspensivo de um recurso não é produzido a partir da interposição. Barbosa Moreira, Nelson Neri Júnior, grandes estudiosos dos recursos, sempre disseram que quando a lei atribui efeito suspensivo automático ao recurso, na verdade é o efeito suspensivo da recorribilidade. Uma vez publicada a decisão, não se cumpre, não se executa provisoriamente, durante o tempo em que a parte dispõe para a interposição do recurso dotado de efeito suspensivo. É assim com a apelação desde sempre. E não poderia ser diferente. E também seria inconveniente que, durante esse tempo curto, ou relativamente curto, entre a publicação do acordo e a interposição do recurso especial, que fosse, então, instaurado o IDPJ e depois desinstaurado, né? Ou instaurar naquele momento e depois não mais ser instaurado. O que eu enalteço, sim, é um mais recente julgado, de 14 de março de 2024, também da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1949141, de São Paulo, e o relator nos honra com presença, o ministro Paulo Sérgio Domingues. Ali ficou assentado, e agora eu tenho visto a fórmula ser até repetida em outras decisões, a dizer que a suspensão dos processos só cessa com o julgamento dos recursos excepcionais, não sendo necessário, entretanto, aguardar-se o trânsito em julgado. Ou seja, não é necessário o trânsito em julgado do acórdão que julga o recurso especial, mas a tese fixada pelo tribunal local, há sim de aguardar a confirmação ou a decisão, enfim, do Tribunal Superior. Isso mostra a mim que, ou confirma o que disse há pouco, no sentido de que talvez seja melhor mesmo que o IRDR passe a competência direta originária dos tribunais superiores nessas questões de âmbito nacional, com uma possibilidade de repetição muito grande no âmbito do país todo. Em suma, presidente Thaís, colegas, eram essas as considerações. Agradeço pela paciência, né, e me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Como estímulo, né, já que
apesar da moribunda palestra, quase todos permaneceram, como estímulo a que permaneçam, eu vou, ao final, sortear um exemplar do curso de Direito Processual Civil Aplicado, que eu tive a honra de escrever ao lado de Antônio Carlos Marcato e Mirna Cianci. Então, aqueles que permanecerem até o final, né, terão a sorte, terão a oportunidade de receber. Muito obrigado. Agradeço ao professor Nelton, que foi cirúrgico em relação aos desafios que os tribunais de segundo grau estão enfrentando, aqueles que acreditaram no IRDR. Hoje, a sensação que a gente tem é de que é um julgamento que praticamente não vale de nada. A gente tenta produzir algo que vai ter efeitos, e, claro, a gente consegue, vamos dizer assim, um fast track no STJ para esses casos. Construímos com o STJ a possibilidade desses processos chegarem como representativos de controvérsia, lá eles chegam carimbados, então vai haver uma priorização, me parece, no STJ, e tem acontecido já no julgamento desses recursos especiais, mas, mesmo assim, entra dentro de um universo de outras demandas, que não são poucas, dos tribunais superiores. Então, a gente sente, de fato, uma certa frustração com a impossibilidade de dar efeito imediato às decisões em IRDR. E, vejam, existem certas situações que acontecem na prática que, quando a gente está, muitas vezes, prevendo o que vai acontecer, não consegue prever. Então, nós tivemos muitas reclamações, como disse o professor Nelton, para fazer cumprir os nossos precedentes em IRDR. E, diante dessa decisão, na verdade, diante da norma do Código de Processo Civil, e também em função do que pensou o STJ, mas especialmente diante da norma do CPC, que diz que vai ter efeito suspensivo o recurso especial, o recurso extraordinário, o que está sendo suspendido, inclusive, suspenso? Está sendo suspenso o efeito vinculante. Então, é como se ele ainda não existisse. Nós talvez devêssemos pensar, eu não tinha pensado nisso, agora trouxe o professor Nelton, uma antecipação de tutela. Algo parecido com o que acontece, às vezes, com uma apelação. A apelação tem um efeito suspensivo, mas eu posso dar uma antecipação de tutela. Porque, na prática, o que acontece é que as decisões continuam sendo tomadas num outro sentido, e nós não podemos sequer aceitar essas reclamações, porque eu não tenho precedente vinculante, então sequer a gente pode aceitar essas reclamações. As decisões continuam sendo contrárias àquele entendimento que o tribunal já afirmou, e eu não tenho o que fazer. Nós continuamos com essa litigiosidade, ela continua acontecendo. Então, realmente, a gente fica numa situação delicada. Nós inventamos uma solução lá no TRF4, eu até compartilho aqui, que foi manter suspensa a reclamação, pelo menos não matar a reclamação. Em vez de dizer que não cabe reclamação, suspende a reclamação, deixa para, se for o caso, aplicar a decisão depois do trânsito em julgado. Mas é uma invencionice para tentar contornar essa dificuldade que surgiu. Então, parabéns pela palestra, eu acho que trouxe especialmente algo que para nós tem sido um drama, pensar em alternativas. E acho que, ao começar a fala, o professor falou algo que me incomoda muito também, e quando eu às vezes escuto, eu procuro, de alguma maneira, refletir sobre isso, é de que existe uma presunção de que os tribunais de segundo grau vão decidir errado. Tudo isso é quase que uma presunção de que nós vamos decidir errado. É por isso essa necessidade tão grande dos tribunais superiores. É por isso, é como se fosse um mindset que está na cabeça não só dos próprios operadores, dos demais integrantes do sistema de justiça, mas do próprio judiciário. É como se as decisões de segundo grau, elas, em tese, estivessem erradas. É estranho isso quando a gente pensa, Embora a gente tenha lá a regra de que não tem efeito suspensivo dali para frente, de que nós julgamos a matéria de fato, até aquele momento, o exame da prova está se excluindo, está terminando ali naquele momento, mas, na prática, não é isso que acontece quando se trata de aplicação dos próprios precedentes. Então, vamos adiante. Eu vou convidar agora
a fazer uso da palavra o professor Luiz Henrique Krasuski Fortes, e ele vai falar sobre precedentes negativos de repercussão geral. Vamos lá. Passa aqui, né? Então, pessoal, antes de tudo, um bom dia a todas e todos. Desembargadora Thaís, Nelton, desembargador Edilson, Micheline. Eu falo que hoje a gente está aqui na condição de quinto constitucional nesse painel, né? Então, uma representante da advocacia pública e um da advocacia privada, mas todos professores discutindo temas relevantes em homenagem a dois grandes professores, né? Então, esse tema aqui, eu vou explicar para vocês rapidamente, vou fazer uma pequena homenagem, porque eu sou um pouco emocionado de estar aqui hoje, né? Tanto por ter me formado nessa faculdade, ter feito meu mestrado, meu doutorado aqui, sempre com orientação do professor Marinoni, e a primeira aula de processo que eu tive foi nessa sala, com o professor Alcides, que hoje dá nome a ela, e que nos deixou muito cedo, é um grande processualista. Então, de partida, deixa eu passar aqui, esse sou eu, né? Então não precisa falar muita coisa. É importante a gente fazer que eu gosto de dizer, uma justa homenagem para os nossos dois homenageados e perceber por que é tão importante falar desses dois grandes juristas. Então, eu gosto de citar essa frase do Novas Linhas do Processo Civil. O professor Fred uma vez confessou, em uma palestra pública, falou: esse foi o livro que talvez mais tenha impactado a minha geração de processualistas, a nossa geração de processualistas. Esse livro do professor Marinoni, que é de 96. E logo no início ele fala o seguinte: a nossa modernidade está na consciência de que, e eu coloquei dois quês porque eu estava emocionado, claramente, o processo, como o direito em geral, é um instrumento da vida real e, como tal, deve ser tratado e vivido. É o que a desembargadora Thaís falou ao abrir esse painel. O processo ele não pode ser um óbice para o direito material. A jurisdição ela é una. Não pode ter um juiz melhor do que outro juiz. Você tem funções distintas no sistema de administração de justiça. Olhar para o processo civil, à luz do que fala o professor Marinoni, à luz do que pensa a professora Tereza, é estar com esse olhar crítico. Então, um papel propositivo da academia, crítico da academia. Só não vou ser muito crítico, né, porque são 3 TRFs e eu ainda quero poder advogar no direito federal, né? Não, ainda dá para conseguir seguir um pouco a carreira. Brincadeiras à parte, pessoal, 3 coisas sobre esses nossos dois homenageados. Processo civil com contato com a realidade. Método, sempre teoricamente sofisticado. Eles não falam axiologia, eles estudam direito comparado, teoria do direito. Isso muda como a gente vai pensar em precedentes, por exemplo. E liderança, porque o papel são 2, né, capo escola, como a gente gosta de falar no direito italiano. São líderes de suas escolas processuais. Eles fizeram escolas, formaram gerações de juristas. E aí vem o nosso bom e velho desafio, né? Como que a gente homenageia a gente assim, né, que tem tanta coisa para se falar? E aqui a lógica fui convidado pelo IBDP com muita honra para participar desse painel que discute o 2º grau de jurisdição na ambiência federal. Então, o que a gente tem que procurar aqui, talvez? Né? Um problema que seja da vida real, você não estaria não prestando a devida homenagem à professora Tereza e ao professor Marinoni, que seja dogmaticamente sofisticado, né? E que apareça com mais intensidade nos âmbitos dos TRF, senão não teria sentido a gente ter um painel que trate de TRF. Né? E aqui, a gente vai pegar uma interação entre 2 grandes livros, O Zona de Penumbra, do professor Marinoni, e o Precedentes, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, da professora Tereza, em coautoria com o professor Bruno Dantas, que identificou esse problema. É um livro que identifica o problema que a gente vai tratar aqui hoje e apresenta também uma possível solução. Mas eu vou mostrar como, na prática, esse problema vai ser ainda mais grave, porque também dialoga com o que a desembargadora Thaís falou aqui, né, que o desembargador Edilson falou aqui, que a gente olhar, às vezes, com uma suspeição para os demais tribunais. Então, a gente tem que ver bem quais são as funções desempenhadas por cada um deles, inclusive para a gente não apequenar a jurisdição. Né? Então, acho que isso aqui, apequenar a jurisdição é apequenar o Estado de Direito. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito grande. Então, vamos lá. Qual que é a questão? E vejam que eu estou fazendo uma coisa extremamente barrosiana, né? São 3 pontos para cada coisa. Isso não foi intencional, acabou acontecendo aqui. Mas 3 desdobramentos. Né? O GPS, onde a gente está situando o tema de que a gente vai falar aqui. Precedentes negativos de repercussão geral, que, com todo o respeito, que de acha isso, né? É isso, né? E a gente vai ver que isso gera um problema para a solução desses curtos circuitos que há entre os vários graus de jurisdição. Qual que é a grande questão aqui?
Esses precedentes que falam, essa matéria é infraconstitucional, ou essa matéria não tem densidade constitucional suficiente para manter um fundamento autônomo, de índole constitucional, eles modificam ou condicionam a fundamentação possível nos demais tribunais, e nos tribunais de justiça e regionais federais em especial. De que modo? Quando? No precedente que está formando o leading case, ou posteriormente, quando esses tribunais vão redecidir, ou até mesmo aplicar esse precedente. Então, diferente do professor Edilson, estou preocupado mais com a segunda parte, quando você vai aplicar o precedente, né? E quais são as consequências? Por que isso é particularmente relevante para os TRFs? Né? Por que isso é importante para justificar eu estar aqui falando nesse painel? Como vamos enfrentar de volta 3 partes. A zona de penumbra, o que significa essa ausência de densidade constitucional da questão, e uma proposta de solução que não apequene nenhum dos atores do sistema de administração de justiça. Então, vamos lá. A zona de penumbra. É um grande trabalho do professor Marinoni. É impressionante. Então, um dia em Curitiba voltou todo o meu sotaque. Eu moro há 10 anos em Brasília, então parece quase que eu estou fazendo um cosplay de Marinoni aqui hoje. A gente tem, com o problema da zona de penumbra, 3 questões que são importantes. Primeira questão, é um problema eminentemente de teoria do direito, né? Interpretar o direito federal à luz da Constituição é também interpretar e atribuir sentido à Constituição. Não tem como você interpretar algo à luz da Constituição, que é um dever de todos os magistrados, é dever de todos, eu diria, cidadãos, né? Sem que você interprete e atribua esse sentido, né, à Constituição. Sentidos possíveis, obviamente. A gente tem todos os limites da teoria do direito, a gente não pode falar que marrom é verde, verde... Isso pode acontecer, verde é azul, isso pode acontecer se tiver daltonismo, mas daltonismo é uma condição, né, que você tem que endereçar e fazer isso acontecer. Então, qual que é a ideia aqui? É perceber que é um problema teórico, eminentemente, que vai gerar essa sobreposição necessária de funções entre o que é interpretar o direito federal, à luz da Constituição, e o que é interpretar a própria Constituição. O segundo ponto aqui é que a gente tem uma atribuição de competências bastante peculiar entre STJ e STF. Se a gente pegar a interação dos demais tribunais superiores, então TST, TSE, eles têm competência para matéria constitucional. Então, só sobe um RE para o Supremo, nessas jurisdições especializadas, depois do Tribunal Superior delas ter, inclusive, dado a sua interpretação sobre a Constituição. STJ e STF, não. Recorribilidade imediata, desde logo, para os 2 tribunais. Isso gera de volta. Se a gente pudesse, se eu fosse uma pessoa um pouco mais versada nas artes, né, gráficas, eu teria feito um diagrama de Venn aqui, e falando que praticamente as 2 coisas se sobrepõem na maior parte das circunstâncias, né? E aqui a gente percebe, aqui vem o ponto de conexão com o tema do nosso debate, que essa zona penumbral ela é ainda maior nas matérias que dizem respeito à competência federal. Por quê? Porque a gente tem uma Constituição analítica, com normas de densidade alta no direito tributário, no direito administrativo, no direito previdenciário, e essa sobreposição nos diplomas específicos, né, legais, que são todos, nessas matérias, ou a grande parte deles, federais ou leis nacionais. Então, que vão ter esse impacto. Pense em uma lei de licitações, né, nacional, e o regramento geral que ela gera para todos os demais entes, né? Pense no direito previdenciário, aqui vão ser as leis que vão regulamentar todo o funcionamento da nossa previdência social. Pense de volta no direito administrativo, a gente vai ter esse direcionamento, né? Então, pensando aqui até na lei do processo administrativo, por exemplo. E aqui a gente tem um caso recente, também desse ano, que isso foi reconhecido num debate muito interessante entre a ministra Regina Helena e o ministro Gurgel, no STJ, justamente para falar sobre a importância do especial dessas matérias, dessa zona de penumbra, no direito tributário, né, que foi o exemplo que se pensou, mas a gente vai poder usar, e a gente vai usar aqui para o direito previdenciário também. Então, aqui, diante dessa sobreposição de questões que tem assento na teoria do direito, na competência constitucional, e nesse embate que a gente vai ter entre o que é interpretar a competência de cada tribunal, a gente sabe, é um princípio básico da competência que todo mundo interpreta a sua própria competência, então, é uma decorrência da existência de uma jurisdição una, né? Para que serve uma decisão negativa de repercussão geral? A gente poderia falar, a gente está com a desembargadora Thaís, que foi uma das grandes artífices da implementação da repercussão geral, né? Então, ela surgiu lá há 20 anos atrás com uma finalidade específica. O professor Edilson trouxe na fala dele. Evoluiu ao longo desse tempo. Ela se transformou em algo muito maior do que ela foi pensada inicialmente para ser. Era para resolver problema de número de processo. Hoje ela é um instrumento
que, na verdade, modificou a forma como a gente interpreta o que o Supremo faz. Hoje, o Supremo Tribunal Federal julga uma DPF para reinterpretar um precedente firmado em repercussão geral e modificar esse tema. Então, vejam só o protagonismo que ela deu para o tribunal para esses precedentes que formam a partir do quê? De casos concretos, como regra geral. Então, até a discussão se a gente poderia ter um RE direto de um caso fixado sem causa piloto, né, em TRF ou TJ, vem daí, a Constituição fala causa decidida. A gente mudou a forma como a gente vê essa função de guarda da Constituição. Vou fazer um próprio merchandising, meu livro trata disso, uma tese construída aqui na Federal do Paraná. Quem quiser comprar, acho que está à disposição ainda, se já não esgotou. Né? Mas aqui é a importância que a gente tem de olhar para esse tema e essa função da decisão negativa. Porque, diante da dúvida, o Supremo fala, essa matéria não tem densidade constitucional suficiente, ou essa matéria vai ser bem decidida pelo STJ. E os casos que a gente tem visto de problemas são justamente quando o STJ decide, faz todo esse trabalho de firmar em repetitivo, por exemplo, uma determinada interpretação do direito, e a gente tem, depois, um reconhecimento numa repercussão geral, em sentido diametralmente oposto. Então, a gente passa a ter que adotar técnicas como modulação de efeitos para poder equacionar esse problema, e aí fica um casuísmo muito grande. Né? Então, você gera também um problema de segurança jurídica. Eu tinha um precedente que eu confiei do STJ, que agora foi modificado pelo Supremo. Veja, o problema da zona de penumbra é gigantesco. Né? E aqui, quando o Supremo faz essa afirmação na sistemática da repercussão geral, ou seja, no julgamento da repercussão geral, ele está falando, essa bola não está comigo. E isso gera uma estabilidade interessante no nosso sistema, né, para não gerar esse tipo de conflito que é muito nefasto. Isso é o problema geral da zona de penumbra. Vamos usar o zoom específico, como eu falei aqui, para o nosso problema que a gente vai interessar. O que acontece se o tribunal local tiver declarado uma inconstitucionalidade de lei? Declarou a inconstitucionalidade de lei, então ele respeitou a regra do full bench, lá do artigo 97 da Constituição. Foi feito desse acordo um RESP e um RE. O STJ fala, isso é matéria constitucional, eu não posso julgar isso daqui. Vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fala, isso aqui é matéria infraconstitucional. Isso aqui é matéria infraconstitucional. Porque não existe densidade constitucional suficiente para resolver esse problema. Porque é isso que você fala quando você fala que não tem. Porque a gente não está falando aqui que não tem repercussão geral, porque não tem relevância e transcendência, né, porque a matéria não é relevante sobre os pontos de vista econômico, político, jurídico, social, ou porque a questão é desimportante e não transcende os interesses subjetivos da parte. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, tem questão constitucional aqui. Ela não é suficiente para resolver esse problema. É isso que o tribunal acaba falando, porque não está nem entrando nesse segundo debate. Se teria uma questão constitucional, ela seria importante ou não. Esse acordo local tem uma declaração de inconstitucionalidade. Pode o STJ julgar esse caso? Olha como um debate... E a gente vai pensar, isso é importante? Isso não acontece na prática? Acontece. Vou trazer exemplos aqui. E tem um outro problema. Isso não é equacionado por aquilo que a gente fala de livre trânsito entre os tribunais. Pouco importa o ministro poder converter um RESP, que foi um RE, em RESP e mandar para julgar de volta no STJ esse RE que foi recém-convertido em RESP. Isso não resolve esse problema. A gente tem um fundamento, em tese não impugnado. Eu lembro de teoria geral dos recursos, o que a gente precisa ter? Você não tem nem interesse processual se você não impugna integralmente todos os fundamentos do acordo. Então, olha como um problema sofisticado aqui, difícil. A professora Tereza identifica esse problema, a professora Marinoni dá esse pano de fundo teórico dogmático para a gente entender quando acontece. Vamos lá. O que significa essa ausência de densidade constitucional? Como que essa bola dividida, porque é uma bola dividida, é resolvida na prática? E eu dou o exemplo aqui da desembargadora Thaís. O que aconteceu? A gente teve uma discussão no previdenciário, justamente um desses temas que a gente está falando que pode acontecer esse tipo de curto-circuito, né, dizendo que você não poderia fazer incidir o fator previdenciário para os professores à luz de uma inconstitucionalidade aqui do artigo 29.1, parágrafo 9º, da 8.213. O STF vai lá e fala, não tem densidade constitucional suficiente nessa matéria. Ele vai lá e aplica o 1033, falando, converta esse RE, portanto, em vários casos, né, porque isso foram vários casos que subiram para isso acontecer, aplica o 1033 e converte esse RE em RESP e manda para a STJ julgar. Dá para julgar esse RESP? Essa que é a dificuldade que a gente vai ter. O STJ teve que resolver isso na primeira sessão, em 2019, um acordo muito interessante em relatoria do ministro Herman Benjamin. Né? E o que a gente vai ver nesse acordo? Que foi uma solução pragmática que o tribunal adotou. A gente teve até uma discussão
bacana sobre essa ausência de interesse ou de um fundamento no impugnado, mas o que se decidiu? O STF teria afastado implicitamente a questão acerca da declaração de inconstitucionalidade. Vamos tentar destrinchar isso, né? E o RE convertido em RESP não se confunde com o primeiro RESP que tinha sido interposto nesse caso. O que isso significa? Significa que eles entenderam que não haveria uma preclusão para o STJ poder rejulgar. E olha só aqui, a solução pragmática com uma finalidade de atingir o direito material, né? Na ementa fala, os processos que versam sobre a presente matéria, eu adiciono esse ponto para ficar inteligível aqui para a gente, né? Não poderiam ficar desamparados da tutela jurisdicional nas cortes superiores, em um paradoxo kafkaniano de negativa de competências entre STJ e STF. Aqui a gente tem um curto-circuito óbvio, né? A gente está discutindo teoria geral dos recursos, a gente está discutindo causa decidida, a gente está discutindo a quem compete aplicar um precedente, a gente está discutindo, no final das contas, um esvaziamento do controle difuso e constitucionalidade para os tribunais locais. Isso não é desimportante. E, recentemente, a gente tem uma coisa, decisões recentes, porque isso aqui foi decidido para esse caso específico. Continua acontecendo em outros casos. Então, vamos pegar aqui o tema repetitivo STJ 692, que ele foi um tema até curioso, porque ele foi o quê? Ele foi, ao longo do tempo, modificado, né? Em razão das mudanças que a gente teve na própria lei de base. Então, a gente vai ter aqui, o precedente estabelece que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação, a gente está falando aqui das ações de benefícios previdenciários, enfim, a devolver os valores, né, e é bom que eu adianto irrelevantemente, né, na sequência falar que era benefício previdenciário, mas enfim, a devolver os valores dos benefícios, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância do eventual benefício que ainda estiver sendo pago. O que acontece aqui? A gente continua a ter o problema do fundamento constitucional autônomo. E se o tribunal local, isso interpretando a lei federal, se o tribunal local falar, mas é inconstitucional essa redução, porque a Constituição tem um dispositivo específico em matéria previdenciária que fala que você não pode ter benefícios previdenciários abaixo do valor do salário mínimo. E aí? Então, um fundamento constitucional autônomo, afirmado por um tribunal local, que o STF já falou que não tem densidade suficiente para se manifestar, nesse caso aqui a gente teve isso em repercussão geral também, no tema 799, então ele fala, essa matéria não tem densidade constitucional suficiente, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter uma bagunça, uma dispersão jurisprudencial, e é natural que ela aconteça, porque é um tema difícil. E o que a gente teve lá? Pego 2 exemplos aqui, de 2 casos que foram julgados na mesma sessão de julgamento com sentidos diametralmente opostos. No primeiro deles, a gente tem o ministro relator adotando a mesma solução que foi adotada no caso anterior, ou seja, entender que, em razão da decisão do precedente de negativa da repercussão geral do Supremo, não subsistiria esse fundamento autônomo, só que não se entra sequer nesse grau de detalhamento, porque apenas se presume, então, eu posso julgar. Então, essa é uma matéria que está afeta à lei federal, e, portanto, eu posso julgar e, eventualmente, prover ou desprover esse RESP e substituir o acórdão local. E o segundo falou o quê? Há um fundamento constitucional autônomo que não foi impugnado, ainda assim. Olha que curto-circuito interessante. Os 2 casos muito parecidos com fundamentos distintos. Vamos dar uma passada aqui a mais. Como eu falei, aqui eu já adiantei o que aconteceu em cada caso, né? Mas um deles, a gente teve a aplicação específica do 201 da Constituição, para falar que, em razão dele, não incidiria o tema 799, e no outro, com base na dignidade da pessoa humana, se construiu uma interpretação da lei de benefícios. Então, 2 hipóteses que a gente está falando do quê? De interpretação da lei, à luz da Constituição, e controle de constitucionalidade, né? E aqui, a gente vê, não tem uma solução ainda prevista para esse tipo de hipótese. E é um curto-circuito complicadíssimo, complicadíssimo. Qual que é a proposta de solução, né? E aqui eu me coloco totalmente numa situação de poder levar flechadas, né, de todo mundo da plateia. E da banca, né, da mesa. A gente tem que perceber que esse é um curto-circuito penumbral muito específico que pode acontecer. E que, na verdade, a decisão negativa de repercussão geral, o que ela está fazendo para a gente? Ela está falando que o fundamento constitucional não é autônomo o suficiente nessa hipótese. Por quê que a gente tem que fazer esse passo? E por que isso pode impactar a atuação dos tribunais locais? Porque, ao falar isso, o que isso está dizendo para a gente? Está dizendo, ele não tem capacidade de sustentar a conclusão que o acórdão chegou, naquele capítulo decisório. Se ele não tem essa capacidade de sustentar essa fundamentação, ele quase se transforma num obter dicta, né? Numa questão dita de passagem, porque ela não tem densidade suficiente para decidir. Agora, olha como isso é complicado.
É uma solução que resolve o problema, mas ela esvazia também o poder. O efeito vinculante esvazia, na verdade, mais do que isso, o controle de constitucionalidade do tribunal local. Mas é uma solução que resolve dogmaticamente o problema. Então, a gente olhar para isso é olhar ainda com mais atenção para o precedente negativo de repercussão geral. Porque ele também está falando assim, a partir desse momento, o tribunal local, em tese, não pode utilizar esse fundamento como um fundamento autônomo, suficiente e bastante para aquela conclusão a que ele está chegando. E o que isso implica para a parte? Né? Eu falei, estava pelo quinto constitucional aqui. É muito ruim para a advocacia isso. Porque você tem um precedente do Supremo falando que não tem matéria constitucional. Se você fizer um RE, ele vai ser obstado na presidência do tribunal local pelo 1031, necessariamente. E você não vai fazer uma distinção para falar, olha, o Supremo falou que não tinha matéria. Não, você está... Né? Se você não tem a impugnação completa do capítulo decisório, não é conhecido porque incide súmula 126 ou súmula 283. É muito complicado isso. Então, qual é a hipótese para a gente falar aqui? É perceber esse momento como um momento de diálogo necessário entre TRF, STJ e STF. Em que medida? Se a gente está falando do leading case, do caso em que o Supremo vai afirmar, necessariamente que não tem essa repercussão geral, portanto é negativa, você tem que endereçar expressamente essa ideia. Porque houve um controle de constitucionalidade feito pelo tribunal local que não pode ser apequenado ou considerado desimportante. Então, falar por quê, você cria um ônus argumentativo maior para a Corte Superior, e que vai ajudar a você ter essa percepção, né, de que é um caso que não era uma decisão provisória, né, uma decisão sujeita à chancela do Tribunal Superior. Não, era uma decisão de juízes controlando a constitucionalidade da lei. Né, o poder que talvez diferencia o Estado constitucional, inclusive. Né, um dos elementos que mais diferencia o Estado constitucional. Então, a necessidade de se falar disso expressamente, né, enfrentar essa questão expressamente. E aqui, perceber que esse ônus também vale para o tribunal local. Ele passa a não mais poder invocar como fundamento autônomo a Constituição, porque a Corte Constitucional falou que não tem densidade constitucional suficiente aquele debate. Só que isso é complicado, e até já vi as reações aqui. É complicado, porque a gente fala, então quer dizer que a gente está cortando o controle de constitucionalidade pelos juízes de segundo grau? Não faz também um sentido pensar só dessa maneira. Então, a proposta de solução aqui é, você cria um ônus argumentativo maior para os tribunais locais. Então, você pode ter até essa superação eventualmente, num precedente do Supremo que afirmou a negativa de repercussão geral, a partir de uma decisão e de um acórdão fundamentado local que explicite por que há densidade constitucional suficiente ali. Pode haver essa recalcitrância sempre? A gente vai entrar no problema que o professor Edilson falou aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a ter reclamação, o pessoal falando que, enfim, o TRF-X está, para usar um exemplo do professor Edilson, o TRF-6 está sendo recalcitrante, está desrespeitando a autoridade. Não, talvez seja um momento até de amadurecimento daquela questão, por nuances diversas, por motivos diversos. Então, a gente cria esses ônus argumentativos importantes. Então, como eu disse, não acho que é uma questão banal, mas é uma questão que está acontecendo e acontece muito em quais matérias? Administrativo, tributário e previdenciário. Então, a gente tem aqui realmente uma conexão íncita com a jurisdição federal. Então, agradeço a todas e todos novamente o convite, desembargadora Thaís, espero que tenha sido algo, no mínimo, provocador aqui. Né? Até vejo aqui vários amigos de Brasília, alunos, enfim, sabem que a gente tenta trazer alguma coisa diferente sempre. E, novamente, agradeço o IBTP por estar aqui ocupando a mesa como quinto constitucional. Obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Krasuski. Acho que foi extremamente provocante, trouxe a complexidade que envolve essa zona de penumbra, trazendo exemplos concretos. Eu acho que se eu tivesse que escolher 2 exemplos da minha vida profissional, assim, para trazer essa problemática, seriam justamente esses 2, né? Porque aconteceu algo surreal. Considerando que o Supremo negou repercussão geral à discussão sobre a possibilidade do professor se aposentar sem incidência de fator previdenciário, não sei se os senhores sabem o que é o fator previdenciário, quem não é do previdenciário talvez não saiba, mas é um redutor do valor da aposentadoria, né? E o professor, claro, quem é professor já deve estar sentindo. Então, havia uma teoria de que o professor, né, e era uma teoria baseada numa discussão constitucional, se o professor estava ou não estava sujeito a esse fator previdenciário quando se aposentasse, né? E o TRF-4, em decisão da sua Corte Especial, num incidente de inconstitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do fator previdenciário na aposentadoria do professor. E a questão no Supremo
que tinha chegado ao Supremo era uma questão de fator previdenciário em geral. Discutia-se sobre o fator previdenciário. Quando veio a lei, criou para todos os segurados, não só para o professor. E quando essa questão chegou lá, o Supremo decidiu da forma como falou o professor Luiz. Não, isso aqui não é importante o suficiente, não tem a densidade suficiente aqui para justificar que se conheça desse recurso, negou repercussão geral, fechou a porta do Supremo. E o STJ, em inúmeros julgados que chegavam lá, dizia, não posso, porque isso é matéria constitucional. Resultado, só os professores da 4ª região se aposentavam sem fator previdenciário. E, assim, transitaram em julgados inúmeros processos, né? E me lembro até que nós levamos esse assunto ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que é um grupo de trabalho que se preocupa, entre outras coisas, com a gestão do sistema de precedentes, a identificação daquelas situações em que está dando curto-circuito, né? A professora Luiz faz parte, é um dos integrantes do grupo decisório, ele é composto pelos vice-presidentes dos TRFs e por alguns ministros também. E, naquela ocasião, eu me lembro que fiz uma nota técnica, sustentei, olha, isso aqui precisa chegar no Supremo, alguém tem que resolver isso, porque não dá. E a ministra Maria Tereza, que na época coordenava esse grupo, olhou para nós e disse, mas por que o TRF4 não se ajusta? Por que, né, não muda aquele incidente de inconstitucionalidade? Mas a verdade é que a gente tinha um incidente de inconstitucionalidade julgado, não tinha como simplesmente voltar atrás naquilo, alguém ia ter que dizer que não, né? E acabou que a situação se resolveu, como falou o professor Luiz, o STJ segurou, né? E depois o próprio Supremo vem a dar uma decisão dizendo a mesma regra do fator vale também para o professor e pronto, e aí a questão se resolveu. Mas são esses problemas que às vezes surgem justamente nessa zona de penumbra e que tem um efeito concreto imenso, imenso, assim, né? São muitas vidas que ficam em suspenso aí, né? E ficam numa situação de instabilidade jurídica aí por muito tempo, em função da gente ainda não ter exatamente alguns mecanismos. Parabéns, professor, por trazer esse tema, por trazer o tema também da antecipação de tutela, a discussão sobre a devolução ou não de antecipação de tutela, de parcelas de benefício pagas por força de antecipação de tutela, quando ela vem a ser revogada. Pela regra do CPC, execução provisória, tem que devolver nos mesmos autos, mas era verba de caráter alimentar, cheio de decisão do Supremo, dizendo que em matéria alimentar não se devolve. Até hoje o Supremo diz isso, mas o Supremo nega a repercussão geral para esse tema. E aí, então, o STJ decide que tem que devolver, mas o Supremo ainda, de vez em quando, chega por mandado de segurança, chega por outros caminhos, libera da devolução, né? Tanto que o STJ recentemente reafeta esse tema, revisita o tema e reafirma o seu entendimento, e o meu tribunal faz alguns caminhos, né, que foi justamente o que trouxe o professor Luiz, que foi, sim, mas tudo bem, tem que devolver, mas essa devolução ela vai ser feita na folha. É possível que um benefício seja pago aquém do valor mínimo? Essa discussão não aconteceu. Eu me lembro que o ministro Paulo Sérgio pegou isso logo no início, num agravo, pegou isso logo no início e disse assim, não é isso que nós estamos discutindo, não é que o TRF4 esteja descumprindo o precedente, ele reconhece o precedente, ele está trazendo uma outra discussão, que é se, ao aplicar o precedente, o benefício pode ficar aquém do mínimo, né? E essa discussão está posta. Nós, inclusive, solicitamos há pouco ao STJ que afetasse esse tema, né, para que isso pudesse ficar definitivamente resolvido. Mas isso traz bem a complexidade do que significa aplicar, muitas vezes, os precedentes, porque a vida é muito mais criativa do que a gente consegue imaginar na hora de formular, né, as nossas decisões, as nossas teses. Parabéns, professor. Eu vou agora passar a palavra à professora Micheline Forte. Ela vai falar sobre litigiosidade repetitiva e o poder público, vai nos trazer alguns dados interessantes da AGU. Por favor, professora, com a palavra. Todos me ouvem? Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E, assim, se eu tivesse combinado com o Vitorelli, não teria sido melhor. Porque eu vou falar exatamente o contrário do que ele falou na palestra dele. Desembargador Newton, seu fique tranquilo. Não, a sua palestra não vai ficar moribunda, porque, por amor ao debate aqui, a Advocacia Pública Federal, pelo menos a Advocacia Geral da União, eu vou tentar demonstrar aqui com os dados que eu obtive,
pela minha função de corregedora auxiliar no momento e também de estudiosa do tema de redução de litigiosidade, eu sou advogada da União de Ponta eu sempre digo, eu estou corregedora, eu sou advogada da União de Contencioso, né? Eu gosto de processo. E antes disso, eu quero aqui elencar o nome de alguns colegas que estão aqui, né, doutora Ana Beatriz, muito obrigada por estar aqui me ouvindo, né? Ela sempre briga com a Fazenda Pública, mas eu sei que ela gosta da gente. Renata, Virgínia, Ídia, minha colega, irmã e comadre Janaína Noleto, professora também de Processo Civil da Universidade Federal do Ceará, doutor Fábio Monerá, nosso grande líder, né, nos tribunais superiores, representando a Procuradoria-Geral Federal, meu grande irmão, professor Luiz Henrique Volpe, aí é um prazer também estar. Eu sei que tem mais amigos, mas eu vou me ater a eles para tentar cumprir o tema, né, e o tempo, aliás, porque o tempo aqui está se esgotando. Diferente do professor Vitorelli, eu dei uma olhada no relatório do Justiça em Números, deu tempo. E foi muito interessante, porque a Procuradoria-Geral da União ela tem feito um trabalho muito, vamos dizer assim, afícuo de verificação de números. Hoje, até os colegas advogados da União brincam assim, tudo para a gente é número. Eu disse, porque a gente tem que demonstrar como o nosso trabalho tem sido eficaz, né, no termos de redução de litigiosidade. Quando o desembargador Vitorelli, meu grande amigo, que aqui eu tenho muito respeito e admiração, diz que o IRDR ele é um instituto morto, eu concordo com ele. Eu acho que o IRDR não tem chance mais de trazer o que um precedente obrigatório poderia nos trazer. Mas os precedentes obrigatórios, sim, foram de fundamental importância para uma mudança de cultura da Advocacia Geral da União, especificamente dos advogados públicos. Se a gente não tivesse migrado com o novo Código de Processo Civil para esse sistema, digamos assim, a Advocacia Geral da União ainda estaria recorrendo, né, a fina força de qualquer coisa que fizesse, devo, não nego, pago quando puder, né? A gente entendeu que trabalhar com a desjudicialização não ia resolver só aquela questão de quantidade de processo, mas sim de qualidade. A Advocacia Geral da União está preocupada em formar precedentes qualitativos, por óbvio, né? Claro que nós somos parte e que nós queremos ganhar as demandas, é óbvio. Por isso que, como somos litigantes contumazes e habituais, o intuito da Advocacia Geral da União, sim, é formar precedentes qualificados que façam com que a União, as autarquias e as fundações públicas ganhem as ações. Isso não quer dizer que quando a gente perde é ruim, não. A gente constrói, ajuda na construção, às vezes, e eu vou dar um exemplo até citado ontem pelo professor Mouta. Eu nem estou seguindo aqui a minha palestra, mas eu vou lembrando e eu acho importante falando. Que ele falou sobre o tema 1234, né? Foi julgado agora para o Supremo na questão de saúde, né? Na questão da legitimidade da União e do SUS, da Anvisa, com relação ao sistema de saúde. E foi dito que foi uma grande construção da advocacia pública, né, na formação daquele precedente, inclusive com dados. Hoje, a advocacia pública, tanto federal, eu posso falar das estaduais também, mas a federal ela contribui especialmente para o andamento do bom trabalho judiciário. E, voltando aqui à minha palestra, para mim não deixar aqui, sair muito aqui do promo, o relatório de Justiça e Números de 2023 do CNJ informa a existência de cerca de 83 milhões de processos em tramitação. E não é novidade que esse número astronômico impacta na prestação jurisdicional, todo mundo sabe disso, né? Excluído 18,5 milhões de processos suspensos, existem 63,6 milhões de demandas em análise na Justiça. Entre estes, suspensos 2,5. Aguardam julgamento de precedentes obrigatórios, repercussão geral, repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Micheline, perdão, passou. Acho que só não passou ali. Não, eu não estou passando ainda, não. Não, está tranquilo. Ainda não estou passando, não. Pronto, só o tema aí da palestra, para vocês ficarem vendo. Considerando que dentre os... Tá baixo? Tá bom, melhorou agora, né? Pronto. Tá ótimo. Considerando que, dentre os maiores litigantes da Fazenda e que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16 da Organização das Nações Unidas, que deve ser implementado até 2030 e que é muito importante
para o Estado brasileiro e que busca proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusive em todos os níveis, é natural que todos os holofotes eles estejam voltados para o poder público, né? Com a implementação do quê? De uma eficiente e eficaz, de um sistema eficiente e eficaz de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. A opção legislativa pela adoção de um sistema de precedentes vinculantes, ela inaugura, como todo mundo sabe, um cenário de reduzir a instauração de novos conflitos perante os grandes litigantes. Aí o desembargador Edilson Vitorelli disse assim, não vejo essa redução, não. 5,8%, eu vou dar dados aqui da Justiça Federal, mas eu vou, ao final da minha apresentação, eu vou cotejar aqui uma análise feita nos nossos relatórios de correição, feita só no âmbito da Procuradoria-Geral da União, do contencioso, do qual eu sou corregedor auxiliar, que demonstra, com números, o quanto a União, hoje, que o sistema de precedentes é indispensável para a redução de litígios no foco União. Se a gente não tivesse esse sistema atualmente, a senhora imagina como é que estava o judiciário, desembargadora. Senhora, se hoje tem 83,5 milhões de processos, a gente já tinha triplicado. Eu posso lhe garantir isso com certeza. E vou lhe mostrar com números. Os grandes... É nesse contexto, né, que a gente mostra relevante a atuação da advocacia pública. E aqui eu estou vendendo meu peixe mesmo, porque eu tenho que falar da atuação dos meus colegas, principalmente nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores, porque a gente atua, e os colegas aqui que são advogados públicos sabem, e os advogados privados sabem também, das dificuldades que sempre viveu o poder público, a advocacia pública. Hoje, os advogados públicos, eles atuam sozinhos, né? A gente não tem assessor, né? Os colegas pegam mais ou menos uma média de processos, pelo menos quem está no contencioso, de 100 a 200 processos semanais. Aí, desembargadora, para você fazer e, vamos dizer assim, influenciar os colegas, né? Eu que correiciono, a dizer para eles que, olha, vocês devem se preocupar com as demandas mais importantes e vamos ver aqui entendimentos que possam consolidar teses, é muito difícil. Porque o pessoal diz, eu tenho que cumprir prazos. Se eu não cumprir os meus prazos aqui, eu posso vir a perder o cargo. Então, assim, a gente ainda vive uma situação muito difícil da advocacia pública, porque a gente não tem ainda assessores, a gente ainda não tem os meios necessários, os colegas são sozinhos. Isso eu posso falar também das procuradorias estaduais, tem muitos colegas aqui de procuradorias estaduais que vivem o mesmo drama dos advogados públicos federais com relação a esse sentido. Né? Enquanto representante da advocacia pública, pelo menos a federal, das maiores entidades litigantes, né, somos litigantes contumazes e também habituais, né, na consolidação de uma cultura judicial por meio da atuação do Poder Judiciário para a formação do precedente vinculante, o poder público ele passou a entender que ele cansou de ser agenir. Eu não quero mais ser a Geni, da música do Chico Buarque, não. O poder público cansou de ser a vidraça, né? Ele cansou de ser assim, todo mundo de ser a pedra, né? A vidraça para a pedra que vinha tocar. Maldita Geni, vamos jogar pedra na Geni, vamos jogar pedra no poder público. E, a partir disso, e de uma necessidade também vista pelos colegas, começaram a se fazer vários grupos de trabalho, né, com o escopo de conferir, por meio do contraditório e também de racionalidade, as decisões, dando, né, digamos assim, um aspecto mais técnico de colheita de dados, e também a gente virou, os colegas dizem que agora nós somos os advogados de planilha, porque a advocacia pública federal, ela enumera e planilha, né? Tudo que a gente faz hoje, o nosso trabalho, ele está sendo não só correcionado, mas, vamos dizer assim, apresentado de uma forma bem clara para toda a instituição. O que o colega advogado público lá do Ceará, que eu sou oriunda, sou cearense, faz lá na Procuradoria da União do Ceará, o colega lá do Mato Grosso tem ciência, né? Inclusive, a gente tem um painel, né, de controle de processos que o pessoal sabe, inclusive, quanto o colega lá da ponta do Ceará recebe de número de processos, ou quantos recursos ele deixou de interpor,
que é um dos objetivos do nosso grande sistema de redução de litigiosidade, que vai ser explicado aqui mais à frente. E aqui de público, eu já quero deixar aqui um agradecimento à colega doutora Ana Karenina Ramalho, que é a nossa colega então coordenadora de servidores civis e militares, hoje Procuradora Nacional de Servidores Públicos e Militares, que é uma processualista, que ela sempre está com a gente nos eventos do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e que tem contribuído academicamente com dados e tecnicamente junto aos tribunais superiores. E a ideia partiu dela em 2020, e é bom deixar claro que a nossa ideia hoje na Advocacia Geral da União é resolver problema, seja por meio da consensualidade, a gente quer resolver, a gente não quer mais empurrar com a barriga. Né? A ideia de quando eu entrei na Advocacia Geral da União, de que a gente tinha que recorrer de tudo, essa cultura, que foi muito difícil ser alterada, ela hoje é completamente diferente. Hoje, quando eu correciono um colega, eu estou preocupada em saber quantos recursos ele desistiu, ou ele não interpôs, né? Ao invés de quantos recursos ele está interpondo. Porque a gente entendeu que aquilo ali também causava prejuízo ao nosso cliente, que é o poder público. No final das contas, se a gente achava que estava beneficiando o cliente, não, a gente está prejudicando o cliente e prejudicando o Estado de uma forma geral. Se custa R$ 9.000 um processo judicial, vocês imaginem quanta economia a Advocacia Geral da União não faz quando ela deixa de recorrer. Né? Só a título de exemplo, a gente está falando de uma instituição que responde por 89% dos processos que tramitam perante o poder público em geral, né? Pelo menos no nível federal. É muita coisa, então é muita economia. Então, essa mudança de visão, ela veio num momento mais que necessário. Aí eu tenho que fazer disso, claro que é uma construção, existem limitações, ainda há vários colegas, eu sou do concurso de 2001 na Advocacia Geral da União, vários colegas da minha época que têm uma resistência grande a essa mudança cultural, porque eles dizem que, espera aí, mas a gente vai dar prejuízo à União quando a gente faz um determinado acordo ou quando a gente está ajudando a construir um precedente qualificado. Assim, não, isso vai prejudicar. Como foi no tema de saúde pública, muitos colegas disseram assim, a gente vai fazer um acordo mesmo, a gente não vai continuar recorrendo a essa questão de medicamentos. A União é a principal cliente dos laboratórios de medicamentos de alto custo. Aí foi que se chegou à conclusão. Realmente, aí existe vamos dizer assim, todo um aparelhamento, né, da indústria farmacêutica que tem como único cliente a União para adquirir medicamentos de alto custo. Mas a situação existe, a situação está posta. Né? A litigância, ela é quanto mais da outra parte pedindo medicamentos de alto custo. E aí, a União vai se abster? A gente vai deixar? Não, a gente tem que fazer parte da solução. Então, assim, o poder público, principalmente por meio da Advocacia Geral da União, resolveu tomar para si essa atribuição que, a princípio, não era nossa, mas que foi um desenvolvimento mais que necessário para a gente sobreviver, inclusive. Né? A nossa vida se tornou, eu acredito, mais racional. Né? A gente busca hoje a racionalidade e a eficiência do nosso trabalho. E a Advocacia Geral da União não pode se furtar de participar das soluções, mesmo de processos mais difíceis. É como, eu brinco muito, assim, tem muitos juízes que não querem decidir. Quando o juiz não quer decidir, ele deixa o processo ali parado, né, suspenso. Né? Essa é a causa de que eu estava vendo aqui que o giro do acervo na Justiça Federal, ele dura, em média, 2 anos e 10 meses. O tempo de duração de um processo, em média, na Justiça Federal, é de 4,4 anos. Ou seja, óbvio que, mesmo com a desistência de vários processos e de precedentes sendo julgados a cada ano, aparentemente, não há uma redução de litigiosidade,
porque vai sempre, o foco vai crescendo, né? Vai sempre entrando mais processo. Porque quando a gente verifica e cuida dessa parte estatística de números de redução, a gente tem que sempre lembrar que o número frio, e eu estou aprendendo a lidar com números, eu não sou da matemática, mas, infelizmente, pelo cargo e pelas atribuições, eu estou tendo que entender, e estou conversando com muitos colegas, inclusive colegas que são matemáticos e estatísticos, para demonstrar que, se a gente não estivesse fazendo esse trabalho, que parece que a gente está enxugando gelo, e, às vezes, o sentimento dos colegas é esse também, eu entendo o que o judiciário sente, desembargador Newton, desembargador Vitorelli, porque parece que a gente está enxugando gelo. Mas sem isso aqui, estava o caos, né? Era mais caos. Né? Eu vou dizer que não estava o caos, porque a gente não vai dizer que está o caos, né? Para não ficar gravado. Mas é muito difícil o judiciário brasileiro viver. Né, a gente sabe, e as pessoas estão adoecendo por conta disso, os advogados públicos, privados, porque a judicialização é extrema. O processo eletrônico também contribuiu um pouco para isso. Ele facilitou por um lado, mas ele contribuiu. Antigamente, enquanto eu estava no processo físico, fazendo a contestação, que o processo demorava a vir, o que não era bom também, né, que o tempo de duração do processo era muito mais demorado. Agora eu estou fazendo a contestação, já veio a sentença, muitas vezes. Eu ainda nem postei a contestação, já tem a sentença ali no sistema eletrônico, a depender do tipo de decisão que foi aplicada. Fato é que as coisas estão muito céleres, estamos vivendo como máquinas, e realmente eu concordo com o desembargador Vitorelli, eu digo que a gente tem que ser criativo e arranjar outras soluções, porque as soluções até então existentes não estão dando conta. Mas, sem elas, repito, não estava dando para sobreviver, né, nesse momento. Então, assim, é bom sempre a gente deixar isso claro, porque é ruim com ele, mas é pior sem ele. É igual a história de marido ruim. É ruim com ele, aliás, para quem quer, né? Um marido ruim. Vamos lá. Em somente 1 ano de trabalho, a gente avaliou... Deixa eu começar aqui, com a criação das Procuradorias Nacionais, aqui eu peguei o recorte da Procuradoria Nacional da União de Servidores Públicos Militares e da Procuradoria Nacional da União de Políticas Públicas, que são as procuradorias da União que respondem pelo maior número de processos na Justiça Federal, relativos à Advocacia Geral da União. Esse decreto aí, o 11.328, é o novo decreto que regulamenta a estrutura da Advocacia Geral da União, tá? Só para vocês terem ciência. E foi esse decreto que criou essas Procuradorias Nacionais. Antes nós tínhamos departamentos que eram vinculados à Procuradoria Geral da União. Hoje essas procuradorias continuam vinculadas, mas elas têm uma maior liberdade, inclusive nessa questão de maturação e desenvolvimento de teses, né, que possam vir a ser utilizadas, né, e defendidas junto ao Poder Judiciário. Em somente 1 ano de trabalho, a gente avaliou que milhares de recursos eles deixaram de ser interpostos nos TRFs, no STJ pela AGU. Gente, 1 milhão de recursos é muita coisa. O que eu vou apresentar para vocês aqui se refere a... Como a gente fez correição agora em 2020, estou corregedora desde 2022, e as nossas correções se referem a 19 e 20. E os outros relatórios eu ainda não posso publicar, porque ainda não foram publicados dentro da Advocacia Geral da União. Todos os dados que eu estou dizendo aqui são públicos, tá? Então, eu já posso passar para vocês, os outros ainda não. Mas eu já posso adiantar que a tendência foi só de aumento de redução de litigiosidade, exatamente por causa de 2 portarias expedidas pela Procuradoria-Geral da União, aqui eu estou falando da PGU, porque eu sou o ponto focal dos advogados da União no contencioso, mas eu também tenho que louvar várias estratégias, inclusive da Procuradoria-Geral Federal, e aqui eu falo do projeto Proestratégia do professor Monerá, está aqui presente, que fez com que houvesse uma mudança de cultura dos colegas procuradores federais. Ele criou grupos de trabalho, até foi a professora Janaína que me passou o ofício. Achei muito interessante
a proposta, inclusive vou colocar nas minhas correções para ser replicado na Procuradoria-Geral da União, no que diz respeito a estudos, né, de ideias para racionalizar todo o trabalho da Procuradoria-Geral Federal da União, Procuradoria-Geral Federal, para deixar de recorrer, porque a gente pensa assim, o que é que está ajudando isso no sistema de precedência, deixar de recorrer? Gente, resolve muito, não só quando o precedente é julgado favorável, mas quando, de pronto, lá embaixo, os colegas já entendem que não é caso de recurso, havia pareceres referenciais, o advogado público ainda tem muito medo de deixar de recorrer se não tiver uma normatização, se não tiver algum tipo de entendimento. Porque ele tem muito medo de ser responsabilizado funcionalmente, porque nós não temos autonomia. A gente tem uma autonomia técnica, mas não temos autonomia funcional propriamente dita, que é uma das nossas reivindicações. Eu acho que nada mais justo como a Defensoria Pública. Não poderia deixar de citar aqui, isso aqui eu estou falando enquanto advogada pública federal. Sempre eu falo isso nas palestras, aí diz, parece que está fazendo propaganda, uma questão corporativa. Não, é uma questão mesmo técnica, porque se os colegas têm essa autonomia, eles se sentem com mais liberdade de propor mais situações que causam uma desjudicialização. Tá? Os julgamentos de temas, deixa eu ir passando aqui. Pronto. Esse ato regimental aí, o número 1 de 2008, vejam que eu estou falando de 2008, ele foi embrionário dentro da Advocacia Geral da União ao estabelecer no seu artigo 2º que as súmulas administrativas representavam a consolidação de jurisprudência iterativa dos tribunais. Gente, nessa época aí, eu atuava enquanto advogada da União dentro do Departamento de Estudos de Contencioso Eleitoral da Procuradoria-Geral da União. Foi a minha primeira passagem por Brasília. E, nessa época, o que é que a gente fazia? Os colegas aleatoriamente mandavam do país todo para a PGU teses que eles achavam que deveriam ser tornadas, na época a gente não tinha um sistema de precedentes ainda estabelecido, como no Código de Processo Civil, foi só estabelecido mesmo propriamente dito com o Código de Processo Civil 2015, mas desde essa época os colegas já haviam teses assim, aqui no Ceará, a turma, principalmente isso aconteceu muito em JEF, tá? Começou a acontecer nos juizados especiais, inclusive, vale salientar que esse número de entrada de processos aqui da Justiça Federal, de 5,8%, 3,8% significa só processo do Juizado Especial Federal. A gente também tem que dar uma entendida que os juizados especiais federais, né, eles caminharam muito com relação a contribuíram muito para essa grande, vamos dizer, estagnação dos números de judicialização. A desembargadora Thaís está me apressando aqui com o tempo e eu vou correr, prometo, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só uma das nossos normativos mais importantes com relação à desjudicialização, que é a Portaria 487 de 2016, que é nela que está disposto todos os normativos e que o colega, quando faz a abstenção de recurso, ele tem que se adequar para desistir do processo e registrar o porquê ele o fez. Tá? Eu vou passar aqui para o meu PowerPoint para mostrar aqui esses dados que demonstram, só no ano de 2000, isso aqui é um ano de 2019 e 2020, do total de 2.396 atividades analisadas, 11.290 se fundamentaram na existência de acordos transitados em julgados em sede repetitivos. 627 julgados em IRDR, 236 em súmula vinculante, 157 em IAC, 59 em julgamentos de controle concentrado e 27 julgados no plenário do TST e do TSE. Aqui, aí você vai para o painel seguinte, virei uma matemática, tá? Aqui é o ano, de abril a dezembro de 2019, e logo em seguida nós vamos para o gráfico relativo a janeiro a dezembro de 2020. A gente verifica, no primeiro gráfico, um pico de redução aqui de desistência de processo de 1.274, e aqui em 2020, 1.224, um pico mais ou menos em março, sendo 524 aqui em dezembro, porque foi a data do recorte do estudo. Tá? Então, assim, significa, isso aqui tudo é relacionado ao nosso número de desistência. O valor especialmente baixo em relação a esse mês de dezembro está relacionado ao fato de que os dados tiveram esse recorte.
Note também que, considerando que esses dados referentes a 2019 não englobam a mesma quantidade dos meses referentes a 2020, é possível a gente perceber o aumento de atividades de abstenção fundamentadas nessa portaria 487/2020, que foi a portaria que fez com que os advogados da União conseguissem realmente contribuir, né, de uma forma efetiva na redução de litigiosidade do Poder Judiciário. É interessante a gente também constatar que a força normativa desses precedentes ele ocorreu massivamente dentro das procuradorias regionais da União, com um trabalho, né, que descongestiona o fluxo de processos tribunais superiores. O pessoal começou a atuar nos tribunais regionais federais, em teses mais enxutas dentro dos tribunais regionais federais, para que pudessem chegar a abandonar, digamos assim, o que não era... A gente via que não havia viabilidade e que só causava congestionamento dentro do Poder Judiciário. O advogado da União, nessa atuação judicial, com fundamento nesse precedente vinculante, no fundamento de precedente vinculante, a atuação ela cresceu entre 2019 e 2020, o que já demonstra impactos positivos na redução de litigiosidade naquela época, né? Uma dessas possíveis correlações era a posição da União no ranking dos maiores demandantes do STJ. Em 2019, ela era a terceira, em 2020, ela era a quarta. Eu não posso demonstrar ainda os dados de agora, porque não foram publicados. Mas era isso, mais ou menos, que eu queria demonstrar. Eu sei que carece ainda de a gente colocar isso no estudo acadêmico, né? Mas a Advocacia Geral da União já tem esses dados, e em breve nós faremos, e teremos outras discussões, esperamos, em plenários, né, doutor Vitorelli, de FPPC, para discutir essas questões. Mas eu tinha que mostrar aqui um pouquinho da nossa tarefa árdua da advocacia pública com relação à ajuda e à parceria do Poder Judiciário com essa questão dos sistemas precedentes. Muito obrigada, desembargadora. É um prazer estar aqui com vocês e eu encerro aqui minha fala. Muito obrigada, professora Micheline. Eu queria registrar, para começar, que eu acompanho essa mudança de cultura da AGU. Sinto muito diretamente através da atuação dos procuradores federais, que atuam nos processos previdenciários, e talvez eu tenha sentido mais intensamente ainda esse ano, em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e todo o movimento que aconteceu, que foi belíssimo, da Procuradoria Federal, no sentido de identificar todos os processos que permitiriam uma solução mais rápida para que essas pessoas pudessem receber logo suas RPVs, seus precatórios, e foram milhares de pedidos de desistência de recurso, muitos acordos. Então, eu vejo que tem outros valores entrando na conta, né? Tem outros valores entrando na conta. A gente sempre reclamava muito que o governo faz conta e acha que vale a pena empurrar para frente. Eu sempre desconfiei dessa fala. Eu desconfio, inclusive, quando é o caso dos bancos, dessa fala, porque eu acho que essa conta não vinha sendo feita. Eu acho que essa conta nunca foi feita de maneira adequada, porque nas poucas vezes que a gente conseguia sentar junto para fazer essa conta, às vezes para fazer um grande projeto de conciliação, a gente tinha que demonstrar que custava mais continuar litigando. A gente percebeu que, de fato, se perde muito mais, economicamente, inclusive, esperando, às vezes, em juros, correção monetária, honorários, né, parcelas que vão se vencendo aí ao longo do tempo, que ficam para ser pagas tudo de uma vez só. Então, tem vários fatores que acabam entrando nessa conta, mas o que eu acho que é mais importante de tudo é que o custo social está entrando na conta. Essa, eu acho que é a grande mudança que está acontecendo na geração de hoje, na AGU. Então, queria registrar. Acho que ainda é algo para a gente interpretar como um filme, não dá para olhar como uma foto, né? As coisas estão acontecendo, os impactos disso nós vamos sentindo aos poucos, não é tudo de uma vez só. Acho que os impactos ainda não estão sendo suficientemente sentidos, especialmente nos tribunais superiores. Olhando os dados do Supremo, estava até mostrando aqui agora há pouco para o professor Vitorelli, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou, os ministros julgaram 105 mil processos. Não são 105 mil processos. Eles deram 105 mil decisões, quase 106, terminativas. Dentro de um processo, podem ter 5, 6 decisões, né? O que a gente percebe que aconteceu com a criação do modelo de precedentes, em grande medida, foi
no Supremo, olhando para o Supremo, o STJ é diferente, mas no Supremo se consegue segurar os recursos extraordinários, de fato, eles não sobem, se consegue segurar hoje os agravos, né? A reclamação entra direto, não tem como segurar. Mesmo que o ministro tenha que dizer não cabe reclamação, ele vai dizer, e vai caber um embargo de declaração, segunda vez embargo de declaração, depois vai caber um agravo legal, né, um agravo interno, depois vai entrar mais 2 embargos de declaração, pelo menos, né, e embargos de divergência e mais 2 embargos de declaração. Então, isso ainda é, infelizmente, o cenário nos tribunais superiores. O STJ, o ano passado, julgou 108 mil processos. Imaginem, como é que um ministro consegue, dentro disso, são 33. Imaginem, o que isso significa, que jurisdição que nós estamos... Eu me pergunto, até quando a senhora falou, eu fiquei pensando, nunca tinha pensado sobre isso, mas será que se o modelo de precedentes não existisse, nós estaríamos aqui? Não sei. Talvez estivesse melhor. Não sei. Porque, do jeito que está funcionando, ainda não está num modelo adequado. Nós ainda estamos gerando litigiosidade com os precedentes. E, sobre isso, eu queria fazer um último comentário antes da gente fechar o painel, já que não vai dar tempo de fazer assim, uma apresentação, mas assim, só para trazer uma preocupação que eu tenho com o nosso atual modelo, e eu acho que passa muito pelo trabalho dos tribunais de segundo grau. O papel dos tribunais de segundo grau mudou muito. Mudou muito. Ele se qualificou incrivelmente com o modelo de precedentes. É o tribunal de segundo grau que diz o direito no caso concreto. É o tribunal que tem que resolver se vai aplicar ou não vai aplicar o precedente. É ali que a gente tem que qualificar os resultados. É ali que nós temos que atuar, não só ali no primeiro grau e no segundo grau, mas eu digo, é nas instâncias ordinárias que nós precisamos reforçar o trabalho para não depender mais. A gente precisa de uma mudança de cultura. A gente não precisa mais depender tanto dos tribunais superiores. Precisamos, sim, desses precedentes, como o Nortes, como disse há pouco o ministro, acho que foi o Gajardoni que falou, não foi o ministro Kukina, que são pontos de partida, não são pontos de chegada. Foi o ministro Kukina. Né? As nossas teses nos precedentes, elas são pontos de partida, elas não são pontos de chegada. Acho que a grande litigiosidade, e aqui eu deixo isso para a reflexão dos senhores, ela ainda se deve a um modelo de pensamento de nós todos, juristas continentais, de pegar o precedente como se fosse norma. Precedente é caso. E, quando eu disse nós todos, eu me refiro também aos tribunais superiores. A expectativa de que um tribunal superior, ao julgar um caso, resolva todos os problemas possíveis relacionados àquele caso, é um exercício de fé. Nada mais do que isso. É fé. Porque a vida é muito mais criativa do que a gente consegue aprisionar. Quando eu vejo um debate sobre a fixação de uma tese, em que se discute sobre a possibilidade de deixá-la um pouquinho mais ampla para pegar as outras coisas, num exercício de futurologia, eu já ouvi algumas manifestações no seguinte sentido: eu não consigo imaginar uma situação em que esse precedente não seja aplicável, se nós redigirmos dessa forma. Isso é fé. Só isso. Mas a vida nos mostra que, na prática, a gente não pode ter soluções absolutas para absolutamente nada. Essa é a única certeza que me parece que tem. Não tem solução absoluta. Não tem. Nem é possível hoje dizer que um julgamento em primeiro ou segundo grau não tem que modular efeito de um precedente. Eu já disse isso em tese. Só quem pode modular efeito de precedente é o Tribunal Superior. Mas a vida está me mostrando que as coisas não são assim, que eu tenho que fazer retrospectividade, eu preciso olhar qual era a situação vigente no tempo do precedente, eu tenho que ver os pressupostos que eles consideraram, de fato, de direito, eu preciso fazer a comparação, porque nós julgamos casos. Nós não fazemos normas, nós julgamos casos. E os tribunais superiores nos oferecem casos que talvez sirvam para nós julgarmos os nossos, mas que não são normas. Não podem ser normas. Não podem ser normas. Então, eu acredito que a nossa maior litigiosidade, ela decorra, essencialmente, dessa ansiedade que nós temos de resolver tudo a partir das teses nos nossos precedentes. Acho que nós temos que aceitar que isso é impossível,
né? E qualificar ao máximo as nossas decisões para que as soluções individuais sejam as melhores possíveis e para que o judiciário cada vez mais se torne desnecessário. Esse é o meu sonho, que nós nos tornemos cada vez menos necessários, que as pessoas consigam resolver, que a administração pública também, depois de uma solução, assim como a sua representação judicial faz em juízo, que a própria administração consiga mudar o seu modo de operação, que as instituições financeiras, maiores litigantes, também mudem o seu modo de operação, que não dependam exclusivamente de uma solução adjudicada, porque a solução adjudicada, quando ela vem nesse movimento de massa, ela tende a não conseguir atender às especificidades do caso. Muito melhor que o caso seja resolvido pelas próprias partes. Então, com essas considerações, e assim, lamentando que não vamos conseguir ter tempo para o debate, mas assim, agradecendo muitíssimo a todos que permaneceram conosco até esse momento, nos prestigiando aqui, né? Quero agradecer muitíssimo a presença dos nossos palestrantes, as falas brilhantes dos nossos palestrantes, e desejar um excelente almoço para todos. Nos encontramos no fechamento. Só um pouquinho, que eu tenho alguma... Tem o meu sorteio, tá? Ah, tem um sorteio para fazer. Vamos fazer um sorteio? Doutora Luísio? Ah, eu não vi. Ah, foi ele que me mandou, desculpe. Nós vamos ter uma mudança na palestra do ministro Fux, que foi antecipada, então o professor Aloísio teria me mandado uma mensagem que eu não recebi. Só ver aqui. Ficou para as 15h30. Tá? Então, ficamos combinados. Vamos fazer o sorteio? Vamos. Quem é que escolhe o número? Eu vou fazer uma proposta. Hoje é feriado no Rio Grande do Sul, 20 de setembro, dia do Gaúcho. É verdade. E eu não registrei isso. Gente! Mas eu registro em homenagem à nossa Tomara que não tenham muitos gaúchos aqui, assim, para mim. E perguntaria primeiro se tem algum aniversariante hoje. Olha lá. Hoje? Amanhã? Já vale, né? Tem alguém mais perto? Não? Então, Tá valendo. Fica sorteado, então, pela